Estados e municípios podem legislar sobre pandemia, mas coordenação cabe à União, diz Fux. Em seminário, presidente do STF foi questionado sobre a ação de Bolsonaro contra medidas de restrição em estados. No ano passado, o Supremo reconheceu o direito de estados e municípios. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, reafirmou nesta sexta-feira, 28, que a Corte não retirou da União a responsabilidade para adotar medidas para conter a pandemia da Covid-19. Segundo ele, estados e municípios podem adotar medidas, mas a coordenação geral cabe ao governo federal. Fux participou de um seminário sobre o papel do STF na democracia, organizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Ele foi questionado sobre a ação do presidente Jair Bolsonaro contra medidas determinadas por governadores de estados para evitar a expansão da Covid, como lockdown e toque de recolher. Apresentada nesta quinta 27, ao Supremo, a ação pede a suspensão de decretos de 3 estados, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. Por meio da Advocacia Geral da União, AGU, Bolsonaro questionou se estão de acordo com a Constituição as normas adotadas por esses governos para restringir a circulação de pessoas, como forma de evitar a circulação do coronavírus, que transmite a doença. A ação ainda não tem relator nem data para ser julgada. Ao comentar o tema, Fux lembrou de um julgamento no ano passado, no início da pandemia. O Supremo Tribunal Federal julgou, didaticamente, que, à luz da Constituição, a União tem coordenação geral, competência de coordenar essas ações da pandemia, tendo em vista que o Brasil é uma república federativa, disse Fux. O presidente do STF lembrou que as características da pandemia podem ser diferentes em cada estado e município, e que foi isso que o tribunal levou em conta na hora de garantir o direito de prefeitos e governadores tomarem medidas. Há determinados locais que têm suas peculiaridades, em que a pandemia se exacerbou e outros em que a pandemia passou de passagem, continuou Fux. Foi sob essa ótica do interesse local que o Supremo estabeleceu que a União tem a coordenação geral, e que estados e municípios também têm competência concorrente legislativa, administrativa, segundo suas peculiaridades locais. Não seria possível uma política homogênea diante da diversidade que as unidades federadas apresentam, afirmou. Ainda segundo Fux, o Supremo age com muita deferência à ciência. Nosso conhecimento enciclopédico se relaciona às ciências afins, da área jurídica. Agora, nós não conhecemos a ciência, não conhecemos a medicina. Nós temos que nos valer da voz majoritária da ciência. O presidente do STF avaliou também que magistrados não devem se manifestar sobre a eficiência da administração pública. Na postura do magistrado, ele é impedido de manifestar, aferir a eficiência do administrador público, disse.